Então eu não vejo nada de dificuldade em entender a Bíblia como ela fala. Eu entendo da maneira literal e real, como o texto deixa claro. Falava com Jesus. Eu não vejo nada de algo figurativo. Ali aconteceu algo literal. Eles falavam diretamente com Jesus. Sim. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu queria só agora entender uma questão. Ver como que o senhor consegue relacionar os textos que falam, né, como o senhor colocou aqui, que parece que dá a entender, né, para o senhor é algo claro, a inconsciência após a morte, com aqueles textos que mostram, no caso, a consciência. Né? O que o senhor mostrou seria, Sim, no caso, a consciência. Consciência. E teria muitos outros ainda. Que mostram a inconsciência, no caso. Sim, poderia também falar, né, em Apocalipse, capítulo 6, Sim, que fala daquelas almas que haviam sido mortas no período da grande tribulação, e elas clamavam, né, por justiça, elas clamavam por vingança. Está lá em Apocalipse capítulo 6, não é isso? Sim. Versículo 9 ao 11, e no entanto o Senhor falou para ele, olha, ainda repousa um tempo que ainda não chegou o momento. Entendeu? Então eles clamavam, estranho, mas é a Bíblia, não é? E o que acontece? Repousar não é dormir. Você concorda comigo? Eu posso estar repousando e não estar dormindo. E tanto é que eles clamavam por justiça. E quem eram aqueles que clamavam? Eram almas que haviam sido mortas no período da grande tribulação. Porque nós sabemos que no período da grande tribulação muitos morrerão e os mártires derramarão o seu sangue e selarão a sua fé com o seu próprio sangue. Mas no caso, essas almas que estão clamando embaixo do altar, elas não estão no paraíso? Sim. E assim, me parece, assim, se você vê o texto... Debaixo do trono. Sim. No inferno não é. O altar, no caso, o texto fala debaixo do altar. Sim. Não seria o altar de sacrifício, onde eles foram sacrificados? Não. Aí, olha, veja bem. Que existe assim... Então vamos lá no texto, em Apocalipse capítulo 6. Vamos lá no Apocalipse capítulo 6, então. Apocalipse capítulo 6. Ó, veja bem. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui deixa claro, debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do seu testemunho e que deram. E continua dizendo, e clamavam com grande voz. Veja bem, clamavam, esse embaixo do altar, evidentemente que não pode ser da terra, porque aqui não está falando de corpo, está falando de alma. Mas as almas estão no paraíso. Como que você define assim, o que seria a alma? Assim, alma, pois não, eu vou definir o que é alma de uma maneira muito clara. E eu até coloquei, alma é a substância incorpórea, invisível do homem, inseparável do espírito, embora distinta dele, tá? Formada por Deus dentro do homem, consciente, mesmo fora do corpo. Ela é a sede das emoções, desejos, paixões, cuja comunicação com o mundo exterior é manifesta através do corpo. Então isso é alma. Isso aqui é o invólucro da alma. Isso aqui é apenas matéria. A Bíblia deixa clara, porque nós somos tricotômicos, né? O homem tem corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medula. Juntas e medula nós sabemos que faz parte do corpo, né? E a Bíblia fala que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, alma é isso aqui. Alma é você lá dentro. Isso aqui é invólucro. É como se fosse um outro de nós mesmo, só que algo que não... Não outro de nós, você. Sim, é mas você, é o Eliel, no caso do Eliel. Sim. Isso aqui é matéria. Você apenas, a sua alma é manifesta através da sua matéria. Sim. Quando eu morro, no caso, essa alma está com Deus. É palpável. Não, veja bem. A questão aqui, eu não estou falando que é palpável. Não estou falando isso. Aqui nós entendemos que a alma é um estado espiritual. Ela continua pensando, ela tem um corpo. Porque a alma, veja bem, isso aqui é apenas a matéria. Né? Não, a alma, o corpo ela deixa. Né? Por quê? Porque baseado naquilo que nós estamos lendo aqui. A alma é você lá dentro. E
como foi lido aqui na explicação que deu. Substância incorpórea, invisível do homem, inseparável do Espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, consciente, mesmo fora do corpo. Ele é sede das emoções, desejos, paixões, cuja comunicação com o mundo exterior é manifesta através do corpo. Então, o que nós cremos? Nós cremos que a nossa alma, nós, é lá dentro, é além desse corpo físico aqui. Mas é a parte espiritual. Que sente, que chora, que quando você colocou, ela vai sim, estar no paraíso. Sim, e exatamente, que está no paraíso consciente. Agora, entendendo muito bem. Porque, inclusive, talvez seja essa pergunta que muitos pegam aquele texto, e eu vou até ler aqui, está lá em Eclesiastes, é isso, no capítulo 9, e alguns segmentos religiosos colocam esse texto fora do seu contexto para justificar ou tentar explicar que essa alma não tem ciência dos fatos que aqui ocorrem. Não tem, e isso é uma verdade mesmo. Então, Eclesiastes capítulo 9, versículo diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Aonde que é debaixo do sol? É aqui nesta terra. Aqui Salomão está filosofando acerca da vida aqui. Então esse texto não é válido para você concluir que não existe uma alma. Que a pessoa, é claro que a pessoa lá onde ela se encontra, ou com Deus, ou no inferno, essa pessoa ela não tem consciência das coisas aqui. Mas isso nós não entendemos, que essa pessoa não tem consciência das coisas que ocorrem com ela lá. Ou seja, nesse caso, se ela não teria consciência das coisas que acontecem aqui... Claro, porque não é Deus, né? Sim. Então, nesse caso, aquela parábola do rico e Lázaro, ela se torna simplesmente uma parábola, então. Por quê? Porque naquele caso, o rico ele tinha consciência do que estava acontecendo lá, ele sabia que tinha familiares. Mas ele tinha, como ele tinha consciência, exatamente, o fato de você saber que tinha familiares é uma coisa, mas o fato de você saber o que estava acontecendo é outra. Qual foi a preocupação dele lá, que essa questão em Lucas 16, a preocupação dele lá é que eles aceitassem Jesus, aceitassem o Evangelho, para que não viesse parar, não é verdade, naquele lugar em que lá que ele se encontrasse. Exato. Tá? Já que nós estamos aqui em Eclesiastes, vamos ler aqui o versículo 10, que seria assim uma continuação do mesmo assunto aqui, ó. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Como que o pastor vê aqui a continuação? É a mesma explicação que eu te dei, sem dificuldade nenhuma. Olha, tudo que tiver vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura, é claro, a sepultura vai o nosso corpo. E todos nós sabemos que o cidadão, quando é sepultado, o que ele vai poder fazer? Porque na sepultura, para onde tu vais, quer dizer, o corpo, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, é claro. Então, isso diz a respeito à vida aqui, claro. Nós sabemos que a pessoa morreu, é logicamente que ela não vai fazer obra, ela não vai trabalhar, é lógico, a vida aqui cessou para ela. É isso que explica. Então aqui seria mais direcionado à questão do corpo só. Do corpo. Então somente. A questão do corpo. Bom, é importante nós deixarmos claro aqui para todos que nós respeitamos muito a opinião de todas as pessoas, inclusive do pastor Moisés, que aqui está conosco, e queremos agradecer desde já, né, pela maneira carinhosa como ele nos recebeu aqui em sua casa.